Fala, meu pupilo, tranquilo e aí, como é que vocês estão? Olha só, vamos começar a falar sobre os elementos do ato administrativo. Ó, aqui é dos assuntos que mais caem em atos administrativos. Então, pega a tua caneta, pega o teu caderno e anota, criatura. Não adianta de nada você ficar olhando somente para esse meu rostinho esbelto, sem anotar nada. Tu não vai passar se você não anotar, se você não revisar, se você não fazer questão. Pelo amor de Deus, anota. Obrigado. Trocado essa ideia inicial. Espero que você esteja com o teu caderno na mão, porque eu tô de olho em você. Eu sei se você tá assistindo a aula, eu sei se tu não tá assistindo, eu sei se tu tá fazendo exercício. Tu não me engana não, hein? Hã, hã. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vem comigo. Elementos. Elementos do ato administrativo. Esses elementos do ato administrativo também podem ser chamados de requisitos de validade do ato. Requisitos de validade. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Elementos barra requisitos de validade. Quais são os elementos? O que são elementos? Elementos é o conteúdo mínimo que um ato precisa ter para ser considerado um ato. O que um ato precisa ter para ser ato? Quais são as condições mínimas para ser um ato? Nós temos o mnemônico. Temos. É o COFIFOMOB. Professor, o que é COFIFOMOB? Não é nada, pista. É só um mnemônico. Não significa nada além de um mnemônico de memorização. Pode ser COFIFOMOB. Tem os professores mais depravados que usam um mnemônico que é o como fiofó. Pô, como fiofó? Caraca! Pode ser até que você lembre, se for algo próximo da tua realidade, mas está muito distante da minha. Então, se eu lançasse para vocês aqui um como fiofó, acima de tudo seria mentira. Então, eu vou colocar o COFIFOMOB mesmo, beleza? Até porque tá numa ordem melhor para a gente trabalhar. Então, ó. COFIFOMOB. COFIFOMOB é isso que um ato precisa ter, prof? Tá, mas completa isso aí, que tá pela metade. Completo. Competência. Finalidade. Forma. Motivo e objeto. Esses são os elementos necessários para todo e qualquer ato administrativo, beleza? E você vai perceber o seguinte: cada um desses elementos, presta atenção, meu pupilo, larga o celular, larga, desgraça, larga o celular, a não ser que você esteja assistindo a aula pelo celular, aí segura o celular, mas pô, não se distraia. Cada um desses elementos vai trazer para a gente a resposta para uma possível pergunta feita à administração acerca do ato. Professor, como assim? De novo, cada um destes elementos vai trazer uma resposta para uma possível pergunta feita à administração acerca do ato. Prof, não entendi. Então vamos ver. A administração pública vai produzir um ato, beleza. Só que o termo administração é um conceito jurídico. Na prática, alguém tem que fazer. E quem faz em nome da administração? O agente. Mas qual agente? A lei define quem é o agente competente. Tanto é
que competência, lá no livro da professora Maria Silvia, ela chama de sujeito competente. Então eu pergunto à administração. A administração, você vai produzir um ato e a administração diz assim: ah, eu vou. E aí você pergunta: tá, administração, mas quem? E ela te responde: quem tem a competência. Então a competência responde a seguinte pergunta à administração: quem? Bora para a finalidade. Administração, você vai produzir um ato? Aham, eu vou. Tá bom, administração. Mas você vai produzir esse ato para quê? Show. Administração, você vai produzir um ato? Sim, eu vou. Tá, mas por qual forma? Administração, você vai produzir esse ato como? Beleza. Administração, você vai produzir um ato? E ela diz, vou. Mas eu pergunto, administração, você vai produzir esse ato por quê? Por quê? Show. Administração, você vai produzir um ato? Vou. Mas qual ato? Administração, você vai produzir exatamente o quê? Tá aí. Foi o que eu falei. Cada um desses elementos responde a uma seguinte pergunta feita à administração. Quem? Para quê? Como? Por quê? O quê? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Estes são os elementos, esses são os requisitos de validade, os requisitos mínimos de um ato administrativo, beleza? Vamos aprofundar? Vamos aprofundar. Dá uma olhada na competência, na finalidade e na forma. E preste atenção no que eu vou te falar. Competência, finalidade e forma. Sempre. Sempre o quê? Sempre elementos vinculados. Professor, não entendi. Pelo menos anota. Sempre vinculados. E o motivo e o objeto, prof? Vinculados ou discricionários. Tá, agora explica, prof. Explico. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência, a finalidade e a forma sempre serão vinculados. Ou seja, a lei não traz outra opção. É apenas um sujeito competente para sempre atender a uma única finalidade. Sempre da única forma estabelecida em lei. Então são vinculados. Aqui não há margem de escolha. Na competência, finalidade ou forma. Não há margem de escolha. Sem mérito, não há mérito. Aqui no motivo e no objeto, depende. O motivo e o objeto podem ser vinculados e podem ser discricionários. Lembra que a gente conversou sobre ato vinculado e ato discricionário? O ato vinculado é aquele que tem margem de liberdade na escolha, em que o agente tem certa liberdade de escolha para produzi-lo. Enquanto que o ato vinculado é aquele chamado de ato regrado, em que um agente não tem liberdade de escolha para produzi-lo. Presta atenção. Onde está a discricionariedade de um ato discricionário? Na escolha do motivo e na escolha do objeto. Onde está a discricionariedade em um ato discricionário? Na escolha do motivo e na escolha do objeto. Pupilo, logo, o que nós sabemos é o seguinte: não existe ato 100% discricionário. Não existe ato 100% discricionário. Por quê? A competência, a finalidade e a forma sempre serão vinculados.
E o que nós precisamos saber? Se a competência, finalidade e forma forem vinculados e o motivo e o objeto também, se tudo for vinculado, eu estou diante de um ato vinculado. Agora, se a competência, a finalidade e a forma forem vinculados, mas o motivo e o objeto forem discricionários, então eu estou diante de um ato discricionário. Lembra que o ato discricionário é aquele que se faz análise do mérito? Sim ou não? Sim. Mas onde eu faço a análise do mérito? Aqui. Tanto é que o professor Eli Lopes Meireles fala o seguinte pra gente. O que ele fala pra gente? Ele fala que o mérito de um ato administrativo é trazido à tona na análise do motivo e o objeto. Logo, o motivo e o objeto trazem o mérito para a administração. Mérito nem análise de conveniência e oportunidade? É. Mas para ser mais completo, mérito é análise da conveniência e da oportunidade, do motivo e do objeto. Pois não há como analisar conveniência e oportunidade em competência, finalidade e forma. Pegou a ideia? Sim ou não? Sim. Então, onde eu analiso mérito? Mérito eu analiso no motivo e no objeto. Logo, se o ato, presta atenção, for todo vinculado, ó, vou botar aqui de novo. O COFIFOMOB. Se o ato for todo vinculado, eu tenho o que nós chamamos de ato vinculado mesmo. Agora, presta atenção. Se o ato for vinculado na competência, finalidade e forma, mas o motivo e o objeto forem discricionários, aí eu vou falar que isso é um ato discricionário. Calma que eu já vou sair da frente para você anotar. Show de bola, sim ou não? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Onde está a discricionariedade de um ato discricionário? Aqui. Aqui é onde eu posso analisar o mérito. Então, se quer na sua prova, é possível que um ato seja completamente discricionário? Não. É possível que um ato seja completamente vinculado? Sim. O que é o ato vinculado? É aquele em que tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto vinculado. O que é um ato discricionário? É aquele em que a competência, a finalidade e a forma são vinculados. Entretanto, o motivo e o objeto são discricionários. É aquele que tem mérito. E o mérito de um ato administrativo sempre será analisado no motivo e no objeto. Mérito é análise. Mais uma vez. Vou até colocar aqui, ó, um IPC. E vou deixar o conceito de mérito bem completo. Mérito é a análise da conveniência e da oportunidade do motivo e do objeto. Por isso que parcela da doutrina fala que motivo e objeto formam mérito. Caraca, professor, meio doideira, né? Calma que se você não estiver entendendo muito bem agora, com o tempo vai ficar mais tranquilo. Mas, por favor, não faça a seguinte confusão. Motivo e objeto podem ser discricionários, mas essa discricionariedade não está na sua existência ou na sua ausência. Eu não posso dizer que o motivo e o objeto podem estar presentes. Não, eles devem estar presentes. Porque olha só o que o seu examinador vai falar e vai tentar te derrubar. E se você não prestar atenção, você vai cair. Ele vai falar que a competência, a finalidade e a forma são sempre vinculados, mas que o motivo e o objeto podem ser discricionários. E por isso, o motivo e o objeto podem estar ou não presentes no ato.
que cabe ao agente decidir sobre sua presença ou ausência. Pelo amor de Deus, meu pupilo, pelo amor de Deus, presta atenção. A discricionariedade do motivo e do objeto não tange a escolha de ir estar ou não estar presente. Por quê? Para que um ato seja perfeito, eu preciso ter todos, não pode faltar nenhum. Então, todos esses aqui vão estar presentes no ato de forma cumulativa. A discricionariedade do motivo e do objeto não é acerca da sua presença ou da sua ausência. É em qual motivo e qual objeto. Qual o motivo da administração? Qual o objeto de escolha? E não se ele vai estar presente ou não. Então se liga, para um ato ser perfeito, precisa ter todos. Se faltar um desses, o ato não vai ser sequer legal, porque esses são os requisitos mínimos de quê? De validade. Para um ato ser válido, precisa de ter todos, não pode faltar nenhum. Sendo que desses todos, motivo e objeto, a administração tem um mérito a ser analisado para decidir qual o melhor motivo, qual o melhor objeto. Show de bola? E a gente vai encerrando esse bloquinho por aqui, porque esse bloquinho é só uma apresentação dos elementos do ato administrativo. Show? Calma que eu já vou sair da frente para você poder copiar. E eu vou me despedindo por aqui, porque nos próximos blocos a gente vai começar a trabalhar cada um deles em separado. Tudo da competência, tudo da finalidade, tudo da forma, tudo do motivo e tudo do objeto. Beleza? Ó, vou sair da frente para você copiar, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!